Fala pessoal do canal, Professor Rigueto, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, mais uma videoaula hoje, tá? Vamos falar sobre estratégias e tática nos esportes, em especial do futebol, tá? Porque a gente ouve muito falar de esquemas táticos, de estratégias para ganhar jogo e como o futebol é um esporte bastante popular, vamos citar o futebol como exemplo. O que é estratégia? O que é tática? O que é esquema tático? Vocês sabem? Estratégia, para a gente definir de forma mais generalizada, estratégia nada mais é do que um planejamento que você vai utilizar para atingir determinada meta, determinado objetivo. A tática seria a maneira como você vai atingir esse planejamento, a maneira como você vai conseguir atingir aquela meta, aquele objetivo. Então a estratégia é o planejamento e a tática, o esquema tático, é a maneira como que você vai montar a sua equipe para ela atingir aquele determinado objetivo. Mas vamos aqui para as definições de cada uma dessas palavrinhas, estratégia e tática. Estratégia compreende todos os níveis de planejamento e organização das fases de preparação de uma equipe. O plano estratégico é geralmente realizado pela comissão técnica, de acordo com os dirigentes responsáveis pela equipe. A tática diz respeito ao conteúdo cognitivo da oposição entre as equipes, podendo ser analisada sob uma perspectiva individual ou coletiva. É a capacidade de manipular o ambiente em meio à dinâmica ataque e defesa. Que armas que eu vou usar? O que eu tenho na minha equipe que eu posso montar? Que material humano que eu tenho, né? Porque eu tenho que ter jogadores de qualidade, jogadores que cumprem as funções que eu estou em mente. Porque não adianta nada eu ter uma estratégia, uma tática e os meus jogadores, né? Os meus liderados não compreendem e não cumprem essa estratégia, o que você passou para eles. Com certeza isso vai dar errado. Então tem que estar todo mundo bem sintonizado, as peças cada uma em suas funções e cumprindo à risca, né, da melhor maneira possível o que você planejou para aquele momento do jogo ou da competição. A estratégia construída pelo técnico ou por quem comanda a equipe depende das características técnicas, táticas dos jogadores, razão pela qual a contratação, a escalação e o planejamento, né, e o posicionamento dos jogadores em campo precisam ser muito bem pensados. A tática se relaciona à decisão de um jogador durante a partida, ou seja, se ele deve passar, chutar ou driblar. Ok? A técnica, por sua vez, refere-se ao domínio dos movimentos a serem realizados durante o jogo. É importante ressaltar que todos esses elementos devem estar associados em uma partida. Vocês já devem ter ouvido falar sobre alguns esquemas táticos de futebol, né? 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3. Somando esses números, né? Vocês vão ter um total de 10, né? Porque o goleiro ele não é citado aí nos esquemas táticos, apesar que os goleiros hoje em dia têm funções muito importantes nas equipes, né? Principalmente jogando com os pés. Isso mudou bastante. O goleiro hoje passa a ter bastante importância também no esquema tático de uma equipe de futebol, certo? Mas esses números, então, voltando aí, eles somam 10, porque contam os jogadores de linha sem o goleiro. Você pode dividir o campo de jogo em três partes. O setor defensivo, o setor de meio campo e lá na frente, setor de ataque. E esses números estão divididos dessa forma. Quantos jogam na defesa, quantos jogam no meio campo, quantos jogam no ataque.
Claro que cada um vai ter a sua função depois específica, mas a grosso modo é assim para vocês entenderem. Então, quando a gente fala de 4-4-2, vocês já imaginam 4 jogadores posicionados no setor de defesa, tá? Mais 4, 1, 2, 3, 4 no setor de meio campo, ok? E 2 posicionados no setor de ataque. Então é assim, 4-4-2. E conforme vai mudando essa estratégia, esses números, né? Vocês vão posicionando o jogador. 3-4-3, 4-3-3. Esses são exemplos de sistemas táticos que fazem parte da estratégia de uma equipe de futebol, visando neutralizar as jogadas do adversário e marcar o gol. Existe uma infinidade desses sistemas. Pessoal, o importante por enquanto é isso, vocês entenderem o que é uma estratégia, né, que é o planejamento do que você vai objetivar aí para sua equipe, e o que é o esquema tático, a tática, que é a maneira como você vai atingir esse planejamento, certo? E também entender um pouquinho desses números, né, quando vocês ouvem falar dessas opções táticas relacionadas a 4-4-2, 4-3-3. Então vocês agora já sabem, têm uma noção básica do que é isso, né? De como essas equipes estão distribuídas em campo, levando-se em conta aí o setor de defesa, o setor de meio campo e o setor de ataque. Tá ok, galera? Um grande abraço a todos. Não se esqueçam de dar um joinha aí, curtir o vídeo, se inscrever no canal e também não esqueçam de ativar os sininhos para receber as notificações. Valeu, galera. Tchau, obrigado.